Primeira carta de Paulo a Timóteo, do versículo 1 ao versículo 7. Do 1 ao 7. Eu acredito que deve ter colocado já no telão, né? Não acredito. Já está ali, né? Diz a palavra do Senhor, meus irmãos. Me acompanhem em silêncio. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, segundo o mandato de Deus, nosso Salvador, e do Senhor Jesus Cristo, esperança nossa. A Timóteo, meu verdadeiro filho na fé, graça, misericórdia e paz da parte de Deus, nosso Pai, e de Cristo Jesus, nosso Senhor. Como te roguei quando parti para a Macedônia, que ficasse em Éfeso, para advertirdes a alguns que não ensinem outra doutrina, nem se deem a fábulas ou a genealogias intermináveis, que mais produzem questões do que edificação de Deus, que consiste na fé, assim como faço agora. Ora, o fim do mandamento é a caridade de um coração puro, de uma boa consciência e de uma boa fé não fingida, do que desviando-se, alguns se integraram às vãs contendas, querendo ser doutores da lei, e não entendendo nem o que dizem, nem o que afirmam. Amém? Podem sentar, meus irmãos. Glória a Deus. Eu queria, antes de começar a falar com os irmãos, lembrar a todos que na próxima terça-feira, por ser a primeira terça-feira do mês, é o dia da região 1, dia da nossa congregação está lá na Catedral. E mais importante ainda é que nós iremos comemorar o aniversário do nosso pastor presidente. Então, na próxima terça-feira, nós iremos comemorar o aniversário do pastor João Adair. Então, ele pediu para que nós levássemos 50 pessoas aqui da congregação. Eu já avisei os líderes de departamentos, né, para fazer a convocação, para que nós possamos estar lá apoiando o trabalho, né, esse trabalho de aniversário do nosso presidente. Na realidade, o aniversário dele é quinta-feira, dia 8. Mas como terça-feira é o nosso culto, então estamos aproveitando para poder realizar, né, na terça-feira próxima, a festa de aniversário do nosso pastor. Então, conto com todos, aqueles que puderem ir, né? Também queria estender o convite. Na quinta-feira, né, o pastor estará comemorando na Potência do Sul, não sei se os irmãos conhecem, ali em frente, acho que o Parque Shopping, né, comemorando ali o aniversário dele. Todos estão convidados. Né, o tesoureiro da igreja conseguiu um desconto até importante. Aqueles que quiserem participar, será R$ 75,00 por pessoa, fora, não está incluído aí a bebida e a sobremesa. Então, quem quiser participar também, o convite é extensivo a toda a igreja. Tá bom, meus irmãos? Nós não podemos deixar de falar sobre isso. O texto que nós lemos, irmãos, é um texto conhecido, né? Paulo estava preparando Timóteo para ser o pastor da igreja no lugar dele, que ele sabia que estava sendo entregue à morte. Ele ia morrer, né? Segundo aí a história, a literatura, ele foi degolado, né? Lá pela justiça da época, e ele vai preparar Timóteo para ficar no lugar dele. E ele começa a carta a Timóteo se identificando, falando que é apóstolo, reconhecendo o senhorio de Deus e de Cristo Jesus. E ele chega nos versículos posteriores, principalmente o 4, que eu até anotei aqui, né, o versículo 4, ele começa a falar sobre alguns assuntos que ele trata nessa carta, que é relacionado com outras doutrinas que não a sã doutrina, a palavra de Deus, né? E no versículo 4, como eu falei com os irmãos, ele diz: nem se dê a fábulas ou a genealogias intermináveis, que mais produzem questões
do que edificação de Deus, que consiste na fé, assim o faço agora. Então ele sabe que ficam com questiúnculas, né? Questões pequenas, discutindo coisas que não levam a pessoa para o céu, né? Não leva a pessoa à santidade, né? À fidelidade, à obediência, né? Não leva a pessoa para esse caminho. E no versículo 3 da segunda carta dele, no capítulo 4, ele vai falar ainda, porque virá tempo. Irmão, Paulo está escrevendo há 1960 anos atrás. 1960 anos atrás. E ele fala aqui, ó, porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores, conforme as suas próprias concupiscências, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Então, Paulo chama muito bem a atenção, e eu peço aos irmãos para que olhem, né, um pouco mais de cuidado no texto que nós lemos, porque eu queria falar justamente sobre os desigrejados, sobre a geração pós-Covid, né? A geração do pós-Covid. Porque eu, quando era mais jovem, né, não sou tão velho assim, mas quando eu era mais novo, não lá em Barbacena, né, irmão, mas quando eu era mais novo, em outros lugares aí, eu ouvi falar na geração X, na geração Y, na geração Z, e depois acabei ouvindo falar, agora há pouco tempo, né, talvez uns 4, 5 anos atrás, da geração neném, né? Nem estuda, nem trabalha, e depois eu fui aprender a geração nem. Nem estuda, nem trabalha e nem vai à igreja. Nem vai à igreja. Quer dizer, quando falava em geração X, Y, Z, era por causa da informática, da tecnologia que estava avançando, e são coisas que a gente não entende, né? Eu não entendo muito bem esse negócio, não. Minhas filhas é que mexem nesse negócio, meu filho, eu não entendo bem da tecnologia de agora, né? Mas a gente vê que a geração neném ainda continua na igreja um pouco, né? Mas a geração pós-Covid, irmãos, é que elas têm me impactado mais. Eu não sei se os irmãos lembram da igreja antes do Covid e depois do Covid. E aí eu coloco essa geração pós-Covid como a terceira geração. A primeira geração foi a igreja primitiva, né? Que amava tanto a igreja, que até pegava, vendia seus bens, colocava nos pés dos apóstolos, né? Estavam ali unidos com ele, fazendo a obra do Senhor, porque eles acreditavam que o Senhor voltaria a qualquer momento. Estavam ali sendo fiéis, porque estavam acreditando que o Senhor voltaria, naquela época já. Por isso que Paulo até fala, calma, nem todos dormiremos, né? Aí fala sobre o arrebatamento da igreja. E tem a outra geração, que é a geração da igreja pós-primitiva, que chegou até os nossos dias, aquela que gostava de orar, buscar, vir à igreja, fazer a vontade do Senhor. E depois da Covid, nós conhecemos a geração pós-Covid. A geração que é quase uma geração resultado da neném, né? Nem estuda, nem trabalha e nem vai à igreja. Vai à igreja quando quer, faz o que quer, né? Tem medo das coisas, principalmente quando teve a Covid, né? Eu conheci muita gente, muito pastor, que até fechou a igreja com medo da Covid. Não ia à igreja, tinha medo, né? Ficaram receosos, era uma doença nova, assustadora, né? Quando começou a Covid, eu saí com a minha esposa de carro, demos uma volta em 2020, ali no Pistão não tinha um carro, uma alma andando na rua, e eu já saía, meus filhos tinham quase um troço, achava que eu andando na rua com o carro fechado, no ar-condicionado, ia pegar Covid também, né? Parece que a Covid essa doença andava ali voando ali pelos ares, né? E muita gente morreu realmente, né? Bastante gente, muita gente da igreja. Aqui ninguém morreu, graças a Deus, mas a igreja do meu amigo,
o Vieira morreu, na catedral morreram algumas pessoas de Covid, né? Muitos pastores presidentes, eu soube de uma igreja aí que perdeu 177 pastores para a Covid, morreram muitos. Mas a terceira geração, essa geração pós-Covid, ela tem começado a ficar em casa. Ela não quer vir à igreja, vem quando quer, faz o que quer. E aí nós começamos a olhar a carta de Paulo e ver que tem alguma coisa, né, parecida, né, alguma coisa que esse pessoal que não gosta de vir à igreja normalmente, principalmente dia de semana, se encaixa, né? Porque ele bota aqui Paulo há 1960 anos atrás. Porque virá tempo que não suportarão a sã doutrina. Não gosta de ouvir a verdade bíblica, né? Não é a verdade do pastor, a verdade da Bíblia Sagrada. Então, não suportarão ela, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores. E a gente vê aí como é que o pessoal anda vendo no YouTube, né? Eu tenho conhecido meu que não vai mais ao culto, ele fica em casa e olha o pastor que ele gosta mais, vai lá, acessa pelo YouTube e assiste lá a pregação dele. Não congrega e fica assistindo. Não, eu estou ouvindo, né? Não sou contra aquele que está ouvindo porque está doente, está com problemas de saúde, trabalhando, de maneira nenhuma. Eu sou contra aquele que pode vir e não vem. Eu sou contra aquele que podia estar aqui louvando o Senhor, nos ajudando, e não vem aqui para nos ajudar, louvar o Senhor, adorar o Senhor junto conosco. Aqueles que não criam raiz, não criam identidade, né? Porque a raiz ela é necessária por causa do vendaval. Ela é necessária por causa dos ventos que sempre nos atingem. A todos nós, a mim e a vocês. O vento, ele vem para todos nós. O Senhor Jesus falou, no mundo tereis aflições. É uma coisa normal na vida do ser humano e é uma coisa normal na vida do crente. O vento, a aflição, a angústia, a ansiedade, as dificuldades da vida, ela é normal em todos nós. Para todos nós ela é normal. Só que, infelizmente, tem uns que se acomodam, né? Ou são tímidos, né? Tem medo de enfrentar a verdade, porque a verdade ela dói, irmão. A verdade dói, ninguém gosta de ouvir a verdade. Prefere ouvir uma mentira, né? Maquiada, camuflada, do que a verdade. E a verdade é que a geração pós-Covid, após o Covid, eu vejo pela escola dominical. Quando eu cheguei aqui em janeiro, nós tínhamos na faixa de 100 a 110 presentes na escola dominical. Pós-Covid, começamos com 40, 50, 60, agora estamos chegando a 80, né? Com muita luta, guerra, batalha, muita oração, né? Que é outra coisa que eu convido os irmãos para estar conosco aqui no jejum dos sábados, né? Que nós convidamos os irmãos para participarem da torre de oração. Poucos participam. Só de diáconos aqui a igreja nós temos 29. Só diáconos. Eu estava reunido terça-feira última passada na catedral com os professores do curso de presbíteros e diáconos e nós estávamos falando sobre isso. Da necessidade de fazer uma reciclagem. O nosso líder dos diáconos é o pastor Guilherme. Ele não está aqui, ele foi pregar, pediu autorização para pregar em outra igreja e eu liberei ele. Ele é o líder dos diáconos hoje. E nós resolvemos, junto com a diretoria lá, com os professores, fazemos a reciclagem primeiro junto aos líderes de diáconos das congregações, são 54 no campo, e esses líderes irão fazer a reciclagem junto aos diáconos em cada congregação, a necessidade. Porque se você for olhar, dos 29, você conta com 5, talvez 10 diáconos. 10 diáconos. Estou falando quarta, sexta, domingo, escola dominical. Estou falando, normalmente, não estou falando aos domingos, no culto, como porteiro, como pessoa que toma conta lá fora do estacionamento.
aqui na lateral, não. Estou falando, está sempre conosco. Infelizmente, essa é uma realidade. Isso também cabe para os pastores, missionários, para os evangelistas, presbíteros, né? A chacoalhada é em todos. Todos. A gente tem que falar a verdade. Por quê? Porque ficam dando ouvido a pessoas lá fora que não têm conhecimento, embasamento bíblico, alicerçado na palavra de Deus. Procura ouvir pessoas, por quê? Comichão no ouvido. Tem comichão no ouvido. Aí começa a procurar doutores para eles. Né? Eu posso até falar para os irmãos, eu estava conversando com o irmão aqui na igreja, outro dia ali no gabinete, e ele falando para mim que estava precisando, eu acredito até que já compartilhei com os irmãos aqui na quarta-feira, né? Ele falando para mim que precisava, né, orar mais, não sei o que. Eu falei para ele, faz jejum, irmão. Faz jejum é um quebrantamento, é bom para a gente. Faz jejum, ora, faz jejum. O senhor está acostumado a fazer jejum. Qual horário que o irmão está acostumado a fazer jejum? Aí ele chegou para mim e falou uma coisa que me deixou estarrecido. Estarrecido. Ele falou, pastor, eu tenho que ver o problema do portal. Como é que é o negócio, irmão? É de acordo com os portais. Eu tenho que procurar o portal para poder fazer o jejum de acordo com os portais. Eu falei, rapaz, tu arrumou esse negócio aonde? Onde está escrito isso na Bíblia? Rapaz, eu leciono teologia desde 1988, eu nunca ouvi falar em portal, amor. Portal? Ele é. Quem foi que ele falou? Ah, foi uma pastora, não sei de onde. Eu falei, é mesmo? Tá, pergunta a ela onde está escrito portal na Bíblia Sagrada. E depois tu me fala. Tá bom. Passou uns dias, umas semanas. Aí falei, ei, tu falou com a pastora, tua amiga? Falei, pastor. O que ela falou? Que eu não devia ter falado isso com o senhor. Eu não devia ter falado com o senhor. Aí eu fui procurar um conhecido, não vou falar também quem, né? Fui procurar um conhecido, vem cá. Estava acostumado na curimba, né? Bater bumbo. Aí eu falei, vem cá, tu já ouviu falar nesse negócio de portal? Já ouvi falar em portal. Falei, onde tu ouviu falar? Lá na Macumba. Na Macumba tem portal. Falei, então é isso, a pastora veio de lá. Eu falei com ele, vem cá, de onde veio? O pastor veio da Macumba. Eu falei, pois é, cara. Aí você fica ouvindo pessoas que não têm fundamentação, não estudam a palavra de Deus, mistura tudo, né? Um sincretismo religioso terrível. Por quê? Porque falta estudar a palavra do Senhor como ela é. Né? Paulo chama a atenção. Não se deem a fábulas, genealogias, produzem questões, mais questões do que edificam. Não edificam, rapaz. Mas é problema de não ter conhecimento. A Bíblia fala que o povo foi destruído por falta de conhecimento. Conhecimento, nós precisamos de conhecimento, irmão. Nós estamos falando isso hoje na escola dominical, sobre família. Né? A escola dá conhecimento, a família dá educação, educa o filho, e já a escola dá conhecimento. Então, a escola teológica, a igreja, a escola dominical, dá conhecimento bíblico, e nós precisamos dele, justamente para quando a pessoa vier falar para a gente, não, tem uns portais, aí você falou, opa, sangue de Jesus tem poder, não tem isso aqui na Bíblia não. Mas não, ele aceitou e começou, não, pastor, é de acordo com os portais. Agora não tem mais portal, né? Que eu falei para ele que não existe esse negócio de portal. É problemático, irmão. Entendeu? Quando você começa a fazer as coisas de qualquer jeito, de qualquer maneira, da moda vamos embora. E nós não podemos fazer assim, nós temos que fazer de acordo com a palavra de Deus. Por isso que a Bíblia fala, tudo que vier a tua mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças, faz de acordo com o teu conhecimento. Estude a palavra de Deus. Por isso que os bereanos eram bem-aventurados. Porque o bereano ouvia a pregação da palavra de Deus e ia ver lá onde estava escrito no Antigo Testamento. Onde está escrito aqui no Antigo Testamento o que Paulo acabou de falar. Onde os apóstolos falaram, onde está? Eles vão ver a fundamentação. E nós pecamos por causa disso. Porque a pessoa fala bem, conversa bem, né? É boa, simpática,
né? Carismática, tem carisma, e nós gostamos disso. Sabe por que nós fazemos isso, irmão? Sabe por quê? Porque Deus criou a gente para ser adorador. E quando eu não adoro a Deus, eu vou adorar outra pessoa. Entendeu? O Senhor me fez para adorar Ele. Como eu não conheço Deus, aí eu vou atrás do jogador de futebol, do cantor, vou atrás do ator, porque eu não sei quem é Deus. E acontece isso dentro da igreja às vezes. Está na igreja, mas não conhece a palavra do Senhor. Está na igreja, mas não faz a vontade do Senhor. E a geração pós-Covid com um grande risco, que eu queria até falar com os irmãos, né? Muitos não vieram dia 31 de dezembro, né? E a palavra que o Senhor deixou para a gente dia 31 de dezembro foi uma palavra dura. Dura. Falou que nesse ano, quem não estava aqui, né? Mas não veio decisão sua, ou foi para outra reunião, ou estava reunido com a família em outro lugar. Cada um sabe aí, toma a sua decisão, né? Mas no dia 31 de dezembro, o Senhor falou que ia vomitar, porque és morno, eu vomitar-te-ei da minha boca, vou te vomitar. O Senhor falou com a gente aqui dia 31, porque és morno. E a igreja, infelizmente, está cheia de pessoas mornas. Não é crente e não é fria. É morno, incomoda. Só faz isso, incomodar. Não faz a vontade do Senhor, não obedece a palavra de Deus. Né? E o sonho do pastor qual é? É que todo mundo vá para o céu. O sonho do pastor é que todo mundo vai. Ele quer chegar lá com todo mundo atrás dele. Esse é o sonho do pastor. Era o sonho de Moisés. Chegar lá na terra prometida com todo mundo. Não era? Com os 600 mil em idade de combate e mais os outros que nasceram lá. Vamos embora. 3 milhões de pessoas. Todo mundo. Quem entrou na terra prometida? Nem Moisés entrou. Só Josué e Calebe. Dos que saíram, dos remanescentes do Egito. O restante nasceu lá no Egito. Infelizmente, irmão, é uma realidade dura. Por que é dura, pastor? Porque o povo é desobediente. Na realidade, a maioria da igreja perdeu o temor de Deus. Não teme mais a palavra do Senhor, não teme a Deus, não tem medo de Deus. O Senhor fala e não liga. O Senhor chama a atenção, entra no ouvido e sai no outro. Por isso que a palavra de Deus diz, para lembrar de Moisés, casavam-se, davam em casamento. 120 anos fazendo a arca. Noé, né? Noé, 120 anos fazendo a arca. 120 anos. Só a família de Noé foi salva. Só a família, os 8. Ainda deram dor de cabeça para Noé depois. Né? 120 anos. E nós estamos aqui batendo na tecla. Outro pastor já bateu na tecla. Outros já falaram a verdade. Mas o temor de Deus, que é o princípio da sabedoria, está saindo do meio da igreja. Nós estamos começando a perder o temor de Deus. Né? E quando nós perdemos o temor de Deus, a gente não teme mais a ninguém. Não respeita mais a ninguém. Não respeita mais a pastor. Não respeita ninguém. Não teme a Deus. Como é que vai fazer, pá? Se eu não temo a Deus, que pode lançar meu corpo e minha alma no inferno, como é que eu vou fazer? Não está nem aqui, eu estou falando aqui uma coisa que eu não botei aqui. Entendeu? Mas vamos lá rapidinho, já está, o horário é bom, né, que já foi embora. Apocalipse 3,15. Conheço as tuas obras. O Senhor conhece as nossas obras. Ninguém se esconde dos olhos de Deus. Ele conhece as minhas obras e conhece a tua obra. Ele sabe o que você tem feito. Eu conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem deras fosse frio ou quente. Versículo 16. Assim, porque és morno, não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Como dizes, rico sou.
e estou enriquecido, de nada tenho falta. Aí a palavra fala, e não sabe que és um desgraçado, miserável, pobre, cego e nu. A palavra é dura, né? Mas é a palavra, irmão. Quando eu nasci, João já tinha escrito isso aqui há 1.900 anos atrás. 2.000 anos atrás, quase. Ele escreveu isso aqui quando estava na ilha de Patmos, quando o Senhor revelou as coisas para ele. E ele fala, porque és morno e nem frio, vomitar-te-ei da minha boca. Infelizmente, a igreja está desse jeito, irmão. É uma coisa que o pastor chora, sofre, ao ver as pessoas que não gostam de estar na casa do Senhor, adorando o Senhor. O pastor sofre com isso. Pois tem muito pastor aí, eu botei até um texto na DEF, né? E nos obreiros falando sobre isso. Muitos pastores desistem de ser pastores. Muitos desistem. Muitos morrem, infartam. Por causa disso, sofre cada igreja. Porque o temor do Senhor, que é o princípio da sabedoria, não existe mais. E nós precisamos voltar ao primeiro amor, irmão. Lá, o primeiro amor, quando aceitamos Jesus como Salvador. Que a gente pregava em qualquer lugar, falava do Senhor em qualquer lugar, glorificava o Senhor em qualquer lugar, adorava o Senhor, falava em línguas estranhas. Até isso a Assembleia de Deus tem fugido, não tem falado mais em línguas estranhas. Batizado com o Espírito Santo, não fala línguas estranhas há tanto tempo. Boca fechada, não fala, não glorifica a Deus. Alavassuri anda, alabaçai. Como é que eu vou ser cheio do poder de Deus e da graça do Senhor? Como é que eu vou saber do oculto escondido se meu relacionamento com Deus está morto? Está morto, eu não tenho mais relacionamento com Deus. Estou preocupado com o meu emprego, preocupado com o meu salário, com as minhas contas. Quem te deu emprego foi Deus, rapaz. Se Ele quiser, Ele toma de você. Ah, mas eu trabalho para mim mesmo. Se Ele quiser, te bota na cama e tu não trabalha, rapaz. Você fica parado em casa. Conheço um monte que ficou sem emprego, parado em casa, doente, desesperado, porque queria voltar e não podia. Estava sem saúde para trabalhar. Tivesse temendo ao Senhor, as coisas não estariam como está. Podia até ter dificuldade. Passar por dificuldade é normal, né? Mas, infelizmente, nós somos assim. Ou nós somos crentes, frio ou morno, né? E o Senhor falou que vai vomitar da boca dele os mornos. É uma tristeza para o pastor, né? O pastor não queria isso, eu não queria isso, de maneira nenhuma. A gente quer que todo mundo seja salvo. Que todo mundo vá para o céu. Esse é o sonho de todo pastor, irmão. Todo pastor quer que... Mas leva do jeito que quer. Vem quando quer, faz o que quer, né? Não teme ao Senhor, não pensa na mão do Senhor. Não pensa que a mão do Senhor pode pesar sobre ele. Não pensa. Ah, o Senhor tem tido misericórdia. Até quando Ele vai ter misericórdia de ti, rapaz? Até quando o Senhor vai ter misericórdia da tua vida? Uma hora Ele vai puxar essa corda. E ela pode te enforcar. Entendeu? Então tome cuidado. Nós precisamos tomar cuidado com as coisas que nós fazemos. Nós pensamos que as coisas são fáceis. Não é fácil ser crente, não, irmão. Todo mundo fala, não é fácil, é bonito. Não é fácil, não. Temer o Senhor, tomar a cruz e seguir o Senhor. Tem gente que já largou a cruz. Já botou a cruz de lado e foi embora. Entendeu? Largou a cruz. Eu quero ver quando chegar lá na frente. Como é que vai fazer? Sem a cruz. Vai fazer o quê, né? Meus irmãos, vou convidar todos para ficar de pé. Vamos abrir nossas Bíblias.